Boa noite, pessoal. Mais uma semana, mais uma live, né? Hoje tenho relativamente poucas perguntas, né? Então, se vocês quiserem fazendo mais à medida que a live for avançando, é só mandando que eu me esforço ao máximo para responder, tá bom? Vamos lá, sem enrolação. O Alessandro pergunta o seguinte: uma pessoa que se alimenta apenas com carnes brancas e vermelhas e ovos, ela é obrigada a suplementar vitamina C, correto? Como uma pessoa que se alimenta apenas de carne, conforme a pergunta anterior, obterá fibras dietéticas? Tá, então vamos lá, são duas perguntas aí. Bem, realmente carnes, enquanto fonte de vitamina C, né, não são fontes boas, são fontes ruins, para dizer a verdade. Né? Pra você ter ideia aí, 100 gramas de fígado passado, né, um bife de 100 gramas de bife de fígado, vai ter 0,7 miligramas de vitamina C. Né? É pouquinho, tá? Só que ao mesmo tempo você tem que lembrar o seguinte: a vitamina C ela é uma vitamina que o requerimento diário dela ele é relativamente baixo. Então, olha só, nesse caso aí do fígado, por exemplo, 100 gramas de fígado tem mais ou menos 0,7 miligramas de vitamina C. Isso corresponde a 1% da sua dose diária. Tá? Então, assim, realmente para você conseguir ingerir toda a vitamina C que você precisa só comendo fígado, por exemplo, você tem que comer muito fígado. Né? Provavelmente não ia caber nem na sua barriga, nem no seu orçamento. Tá? Então é interessante sim, você fazer uma suplementaçãozinha com vitamina C. Tá? Ou você pode chupar um limão, chupar uma laranja, alguma coisa do tipo. Ou você pode apelar para essas vitaminas C em cápsula efervescente. Né? Lembrando que vitamina C em comprimido efervescente, né? Tem várias marcas no mercado aí. Cada comprimido daquele tem tipo 2.000, 3.000% da dose diária, né? Porque a vitamina C, o requisito diário é realmente baixinho mesmo. E lembrando, né, a vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, então ela sai com a água. Então não adianta você ficar comendo um monte de vitamina C diariamente, sendo que a boa parte dela vai ser eliminada na urina. Tá? Então, assim, primeiramente, né, a deficiência de vitamina C ela é uma coisa que leva tempo para se manifestar. Tá? Então não é que se você ficar sem comer vitamina C uma semana, você já não vai estar doente automaticamente. Não. A gente lembra na vitamina, a ausência de vitamina C, para ela provocar doença, né, no caso o escorbuto, que é uma deficiência na formação de colágeno, né, que vai fazer a pessoa, entre outras coisas, perder os dentes, né, os dentes caem, ela afrouxa o tecido conjuntivo. Né? Quando as pessoas sofriam de escorbuto cronicamente, né? Isso na época das navegações, né? Sei lá, 200, 300 anos atrás, até por aí mais ou menos, as pessoas ficavam meses e meses sem comer vitamina C, para aí sim começar a ter efeito. Tá? Então, eu diria que na verdade talvez você não precise nem tomar vitamina C todo dia, né? Mas é sempre bom, o famoso segura o erro de velho. Então, coloca aí de vez em quando o limãozinho, pinga umas gotas de limão na sua salada, ou chupa uma laranja mesmo, né? Que você já vai estar bem no negócio. A segunda parte da pergunta do Alessandro foi: como que uma pessoa que se alimenta apenas de carne obterá fibras dietéticas? A resposta é direta, Alessandro: ela não obterá, ponto. Né? Carne não tem fibra, certo? Então é isso, a questão toda humanos precisam de fibra para terem uma vida boa, saudável e tudo mais? Tem controvérsias aí. E ao que tudo indica, a gente não tem nada conclusivo ainda, só tem por enquanto hipóteses. Ao que tudo indica, depende muito da sua conformação intestinal. Tá? Tem pessoas cuja a flora bacteriana, né, o microbioma bacteriano intestinal, suportam ficar sem fibras. Então a pessoa não está comendo fibra e não tem efeito adverso nenhum. Tá? Por outro lado, tem pessoas que parecem necessitar mais de fibras. Né? Então o cara para de comer fibra, sei lá, o intestino dele trava, começa a dor abdominal. Você tem duas possibilidades aí. Quer dizer, duas. Uma é você suportar o desconforto, que eu acho que não faz o menor sentido. Né? Eu sou sempre da política de que você tem que respeitar o seu corpo. Mas a outra possibilidade é você interromper sua dieta carnívora e comer um pouco de folhas. Né? Ou pelo menos um volume de folha suficiente para te dar a fibra que você precisa para o seu intestino voltar a funcionar. Tá? Então, assim, eu já falei várias vezes, né? A dieta carnívora é uma dieta perfeitamente saudável. Né? As pessoas não têm por que ter medo de fazer dieta carnívora. Você tem que ver apenas se você consegue se adaptar bem a ela. Essa questão intestinal é uma.
né? Outra questão é questão de gosto mesmo, né? Por exemplo, eu já falei em outras lives, mas falo de novo, né? Eu já pratiquei dieta carnívora por algum tempo. Em mim, o efeito não é muito bom. Meu intestino tende a travar. Tá? Mas eu não acredito que haja deficiência de nenhum tipo de nutriente essencial. Tudo que a gente precisa a gente encontra em carnes. Tá bom? Então meça somente isso. Né? Dado que você não vai estar ingerindo fibras, avalia como que o seu intestino responde e toma sua decisão de acordo com isso. Se você achar que está muito ruim, volta a comer fibra. Coloca umas plantas na sua dieta aí. Se você achar que não tem problema, que está suportável, continue comendo suas carninhas e aguentando os seus efeitos colaterais, se for o caso. Tá bom? Vamos lá. A Jaque pergunta: com que frequência uma pessoa em dieta carnívora tem de consumir vísceras? Existe problema em a única víscera que a pessoa consome ou gosta ser fígado de galinha? Seria necessário consumir outros tipos? Na carnívora é obrigatório o consumo de peixes, apesar de gostar muito, não tenho hábito. Como bem de vez em quando. Atum eu como com mais frequência. Então, vamos lá, tem várias perguntas no meio aí, Jaque. Com que frequência a pessoa tem que consumir vísceras? Não consigo te dar uma resposta exata. E na verdade eu acho que não há uma resposta exata para isso. Né? Porque assim, a gente sabe primeiramente, né, as vísceras são as carnes mais ricas em nutrientes de todas. Né? Então se você tem nojinho de comer vísceras, eu te sugiro estudar um pouco, fazer uma escolha consciente e talvez desenvolver o seu paladar. Certo? A gente pode trazer um exemplo clássico da própria natureza. Quando um predador mata uma presa, né, o leão matou uma zebra, a primeira coisa que os leões comem, quase todo predador, a primeira coisa que eles comem são as vísceras. Eles vão comer o fígado, vão comer o coração, vão comer os intestinos, vão comer o rim, porque é uma densidade nutricional absurdamente alta. E aí eles deixam o resto, é a carniça. Né? Deixam a carniça para os outros animais comerem, as hienas, os urubus. O que as hienas e os urubus vão comer é o que o leão deixou. Então eles vão comer músculo, né? Basicamente as partes musculares do animal. E nós humanos, na medida que a pecuária evoluiu e tudo mais, a gente cismou, né, de comer mais os músculos do que as vísceras. Tudo bem, faz um certo sentido, porque um animal, uma vaca, tem muito mais músculo do que víscera. Né? Se uma vaca vai ter um fígado que vai pesar uns 5 quilos, né, por aí. Mas o que a vaca tem de carne mesmo, de picanha, de coxão, de alcatra, de acém, sei lá, são 400 quilos. Então faz muito sentido que a gente coma músculo sim. O que a gente não pode perder de vista é a ideia de que vísceras são extremamente ricos nutricionalmente. Então ao invés de você ficar apelando para multivitamínico, comprar um monte de cápsulazinha, de pílulazinha, comece a comer fígado de boi, comece a comer fígado de frango. Se você gosta de buchada, coma a sua buchada. Se você gosta de rim, coma seu rim. Se você gosta de escroto de boi, né, famoso ovo de boi, né, não é uma víscera, mas ainda assim tem densidade nutricional bastante alta. Tá? Então, quando a Jaque pergunta com que frequência tem que se consumir vísceras, a resposta é alguma coisa entre não sei e não existe uma frequência correta. Por quê? Porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. Né? Eu prefiro, eu tento pelo menos comer víscera todo dia, ou se não der para ser todo dia, 3, 4 vezes por semana. Eu amo comer fígado, tanto de boi quanto de frango. Tá? E já pegando aí o gancho para a resposta à segunda pergunta dela, né? Tem problema de a única víscera ser fígado de galinha? Não tem problema nenhum. Fígado de galinha é extremamente rico em nutrientes. Né? Eu até vi uns comparativos entre o fígado de galinha e o fígado de boi. É mais ou menos pau a pau. Um perde uma coisa, o outro ganha na outra. Né? Mas se você só suporta comer fígado de galinha, coma somente fígado de galinha. Né? De frango eu gosto muito de fígado, coração e moela. Né? Para mim são imbatíveis. De boi eu gosto de fígado, coração e rim. Né? Gosto muito. Não gosto de buchado, não gosto de miolo. Né? Eu me reservo o direito de não gostar. Não gosto de ovo de boi também. Vamos lá, mais um pedacinho da pergunta da Jaque. Seria necessário consumir outros tipos? Eu acredito que não. Se você está comendo fígado de frango, você não precisa de comer outras vísceras, se não te apetecer. Na carnívora é obrigatório o consumo de peixe? Olha, obrigatório não é, em dieta nenhuma. A questão toda é, se você tem acesso a peixe de qualidade, ele vai te entregar outros nutrientes. Né? Ômega 3, por exemplo, apesar de que hoje em dia é razoavelmente raro você achar peixes que tem ômega 3, porque a maioria é criada em cativeiro, com ração. Né? Então, assim... Mas então, não é obrigatório comer peixe, mas faz bem.
eu recomendaria comer mais peixe. É uma recomendação que eu estou fazendo, mas eu mesmo não sigo. Né? Que em BH peixe é absurdamente caro. Né? E, então assim, eu acabo comendo pouco, mas eu sei que eu deveria comer mais. Vamos lá. Então essas perguntas já que esgotamos. Vem agora a pergunta da Ju Fonseca. A Ju perguntou: eu queria que você falasse sobre o jejum prolongado, risco para quem tem pressão baixa. A minha pressão usual é 8/5, no baixinha mesmo, Ju. Olha só, o jejum prolongado, como o próprio nome já diz, né, você vai se privar de alimentos por um tempo maiorzinho. Né? Na minha classificação pessoal, eu entendo que um jejum de 24 horas é um jejum médio. Tá? Para mim, 16/8, 24/0 é um jejum médio. E a partir de 24 horas, eu já costumo chamar de jejum prolongado. Mas essa é só a minha nomenclatura, tá? Não existe uma classificação mundial de jejuns onde você vai achar o que é longo, o que é curto, o que é médio. Não tem. Esse é só o nome que eu dou. Tá bom? Então, no jejum prolongado, é razoavelmente comum que a sua pressão baixe um pouco, né? É normal. É razoavelmente comum que a sua temperatura corporal baixe um pouco. Tanto que a primeira vez que eu tentei fazer um jejum de 5 dias, lá em 2017, a minha temperatura caiu muito no quarto dia, minha temperatura chegou a 35,1 graus. E aí eu interrompi o jejum, fiquei com medo e interrompi. Só depois que eu fui ler que era uma característica normal, né, e que você tem como remediar. Né? Eu poderia ter colocado um agasalho, por exemplo. Tá? Sobre a questão da queda de pressão, eu acredito que você tem que monitorar. Se a sua pressão já é baixinha e você está fazendo o jejum, ela pode baixar mais. Tá? Você pode ter um paliativo aí de comer um pouquinho de sal, que quem pratica jejum já está mais habituado a fazer isso mesmo. Né? A gente come sal por outros motivos, né? Não para equilibrar a pressão, mas para ter um equilíbrio osmótico. Você está ingerindo sódio, né, para tentar contrabalancear o sódio que você vai perder na urina e no suor. Porque em jejum você urina mais e você sua mais também. Mas nesse caso o sal pode dar um upzinho na sua pressão, se for o caso. O que eu te sugiro? Experimenta fazer um jejum curto, né, 16/8, né, e aí vê como é que a sua pressão se comporta. Experimenta depois um jejum um pouco mais longo, 24/0, vê como é que a pressão se comporta. Se você está achando que está ruim, está passando mal, interrompe. Né? A beleza do jejum é essa, é muito fácil você interromper um processo de jejum. Basta você ingerir alguma coisa mais substanciosa. Vamos lá, pergunta da Caroline agora. Ela pergunta: Hilton, sei que devemos fazer o desjejum como se fosse uma refeição normal dentro da rotina. Mas, se possível, gostaria de saber os impactos negativos para o organismo de fazer o desjejum com uma taça de vinho. Sei que 1 grama de álcool tem 7 calorias e que álcool não tem valor nutricional nenhum. Mas eu quero saber dos impactos negativos, entende? Tipo, meu fígado vai assustar? Não, Caroline, sinceramente eu não acho que vai assustar não. Até porque uma taça de vinho, vamos fazer uma conta de padeiro aqui, uma taça de vinho deve ter 120 ml. Né? Vamos colocar 100 ml só para arredondar a conta. 100 ml de vinho vai ter em média 12 ml de álcool. Tá? Em termos de calorias, então vai dar 12 vezes 7, dá 70, 94, é isso mesmo? Não, 84. 70 mais 14. Não é um volume calórico expressivo, 84 calorias, não é praticamente nada. Tá? O seu fígado não vai explodir por causa desse pouquinho de álcool se você tomá-lo no desjejum. Entendeu? Então, assim, a priori, eu não vejo problema algum. O que você talvez possa ficar mais suscetível a ter uma embriaguez, ainda que leve, né, porque é pouco álcool, mas tem uma embriaguez mais rápida. Todo mundo sabe que beber de estômago vazio, você acelera o seu processo de embriaguez. Né? Porque, só relembrando, o primeiro, eu não vou chamar de nutriente, porque álcool não é nutriente, né? Mas a primeira fonte energética a ser usada para gerar energia é o álcool. Então, se você comer álcool e carboidrato, vai queimar primeiro o álcool. Se você comer álcool e proteína, vai queimar primeiro o álcool. Se for álcool e gordura, vai queimar primeiro o álcool. Vai queimar sempre primeiro o álcool. Né? E é na quebra do álcool que se gera o aldeído acético, que é tóxico e induz a famosa ressaca na gente. Tá? Então, só pegando um gancho nisso aí, né? Você tem ressaca quando você ingeriu álcool demais, então por conta disso você desidrata, né? O álcool ele inibe a reabsorção de água nos rins, então você tende a urinar mais. E além disso, um subproduto do álcool é o aldeído acético, que é altamente tóxico, né? E ele tem que ser metabolizado. Então, seu fígado ele quebra álcool em aldeído acético e depois vai quebrar o aldeído acético em outros compostos inertes, né? Para ser eliminado. Enquanto você tem aldeído acético em circulação,
né, dependendo da sua resistência, obviamente, você tende a ter sintomas de ressaca, né, dor de cabeça, corpo ruim, um monte de coisa. Então isso, não se preocupe com a sua uma tacinha de vinho na quebra do jejum, não, tá? Procure comer proteína e gordura junto, né, para você não ficar bêbado, mas não deixe de tomar o seu álcool. Aliás, já inclusive puxando a brasa para minha sardinha, né, já que a Carolina tocou no assunto, eu escrevi um livro só sobre álcool, né, o álcool dentro do contexto low carb, né? Então eu passo por história bioquímica do álcool, como é que o álcool funciona no seu corpo, como é que você faz para evitar ressacas, e tem mais um monte de receitas, acho que são 50 receitas de drinks low carb, e ainda junto com o livro vem uma planilha onde você consegue projetar o seu próprio drink. Você vai falando o que você está colocando no copo, e ele te fala quanto de carboidrato e quanto de álcool tem dentro daquela bebida. Tá? Se você tiver interesse em comprar o livro, dá uma olhadinha, é álcool.paleodiário.com. Tá? Lá você decide se você aprecia a obra ou não. Mas vamos lá, outra pergunta aqui. Ó. O Ângelo perguntando o seguinte: alimentos como abóbora, batata doce e aipim na dieta low carb são extremamente saudáveis e naturais, entretanto eles se adequam ao low carb para perda de peso, mesmo em poucas quantidades? Ângelo, essa pergunta, sua resposta para ela é depende. Tá? Eu vou te dar o meu exemplo pessoal. Né? Quando eu comecei a tratar low carb, né, eu deixei de comer batata inglesa, né, porque eu era um seguidor ferrenho do Dr. Loren Cordain, né, então eu não comia batata inglesa. Mas todas as outras raízes eu comia sem medo nenhum. Até que coisa mais incoerente, né, vamos dizer assim. Né? Quando a gente é jovem é isso, né, você não pensa muito nas coisas. Não tem motivo para uma pessoa não comer batata inglesa, mas comer mandioca, por exemplo. Mas tudo bem, eu não comia. Mas ainda assim, mesmo comendo batata doce, inhame, abóbora e mandioca, ainda assim eu emagreci meus 16, 17 quilos. Tá? Uma pessoa poderia não emagrecer fazendo isso? Sim, é perfeitamente possível. Porque vai depender da resistência à insulina que a pessoa já tem, vai depender do volume que ela come, vai depender do volume de atividade física que ela tem. Né? Depende de um monte de fatores. Tá? Então o que eu sugiro sempre para as pessoas, né, primeiro eu tenho que deixar claro o seguinte: comida de verdade nunca vai deixar ninguém doente. Ninguém vai ficar diabético por comer batata ou por comer mandioca. Você não vai ficar diabético por isso. Agora, se você já está diabético, se você já está hipertenso, se você já está acima do peso, com síndrome metabólica, aí faz sentido você colocar o pé no freio, mesmo desses carboidratos, que são carboidratos considerados bons. Entendeu? Então, assim, não é que você não pode comer nada disso enquanto em low carb. Okay? Você tem que fazer avaliar qual que é o impacto dessas coisas em você. Hilton, eu comecei a comer inhame e vi que eu não estava perdendo peso. Para de comer inhame, cara. O que eu acho que é interessante é você se dar a chance de testar o alimento primeiro. Então, eu vou comer inhame aqui um pouquinho só por dia durante uma semana, 2 semanas. E aí você vai e interpreta o resultado. Mesmo comendo esse pouquinho de inhame, eu parei de perder peso, eu comecei a ganhar peso. Opa, hora de mexer no time de novo. Tá? Então eu gosto sempre de pensar em dieta paleo e low carb, principalmente dieta paleo. Dieta paleo ela não é uma dieta fixa, ela é um padrão dietético. Tanto que o esquimó que só come carne é paleo. O cara que mora em Kitava, que come 70% de carboidrato e montanhas de gordura saturada, é paleo também. Porque em Kitava o cara come batata doce, um monte de batata doce. Ele come coco, um monte de coco. Ele come peixe, um monte de peixe. Né? É paleo? É. Então, assim, não fica achando que na dieta paleo eu não posso comer tal coisa. Você pode comer o que você quiser. A questão toda é, se você quer continuar sendo paleo, você tem que comer coisas não processadas ou minimamente processadas. Isso vai te fazer ser paleo. Agora, se essa coisa minimamente processada está atrapalhando sua perda de peso, talvez seja a hora de você dar o passo atrás e mexer na sua dieta paleo. Então eu faço dieta paleo, eu como um monte de frutas, mas eu não como raízes. Ou então não, faço dieta paleo, eu como um monte de raiz, mas eu não como fruta. Ou eu como um pouquinho dos dois. Se está funcionando, segue em frente. Né? Se não está funcionando, cara, dá um passo atrás. Né? Admite que não está funcionando, muda a sua estratégia. Beleza? O que mais? Vamos ver aqui. A Caroline pergunta.
que está acontecendo com essa moda de vegetarianismo em que há relatos de várias pessoas que emagrecem após pararem de consumir carnes, etc. Por que muitas delas emagrecem? É questão individual? É falta de nutrientes? A tal da vitamina que só tem na carne? É diminuição do consumo de gorduras? Estou com dificuldade de entender porque na maioria das vezes há um aumento no consumo de carboidratos. Algum receptor hormonal que se desliga? Vamos lá, Carolina, essa pergunta sua é muito boa. Ela é muito boa. E assim, para respondê-la, né, tem uma figura que é muito bacana, que é chamada efeito usuário saudável. Né? O que é o efeito usuário saudável? Bem, o usuário saudável é o cara que ele adota qualquer que seja dieta, qualquer dieta estruturada. Né? Porque o que acontece? Geralmente, quando essas pessoas fazem isso, elas, ao mesmo tempo que elas adotam uma dieta que ela considera melhor, ela também muda uma série de hábitos. Né? As pessoas, muitas vezes, elas param de beber, muitas vezes elas começam a fazer exercício físico, e tudo isso influencia na perda de peso. Né? O que eu posso dizer? Dada a dieta padrão que o brasileiro come, né, a dieta ocidental padrão, na verdade a nossa nem é tão padrão assim, mas a dieta brasileira, apesar do arroz com feijão e do macarrão, ela ainda é muito melhor que a dieta americana, por exemplo. Né? A gente tem muito menos coisa processada. Mas então, peraí que eu perdi o fio da meada. Assim, qualquer mudança dietética que você faça para uma dieta estruturada, dificilmente existe uma dieta estruturada que faça sucesso, né, e que as pessoas adotem. Por exemplo, dificilmente você vai ver a dieta do pudim de leite condensado, né, porque essa é muito pior do que o padrão. Dificilmente você vai ver a dieta do Ruffles. Ela é muito pior que o padrão, com a pessoa que come só Ruffles. Então, por exemplo, o cara comia dieta padrão. Arroz, feijão, macarrão, Coca-Cola, refrigerante, sorvete de sobremesa, tinha lá a carne dele, comia coisa processada, presunto, um monte de bacon, um monte de salsicha. Aí o cara de repente para e fala, não, agora eu sou ovo-lacto-vegetariano, agora eu sou vegano. A chance da pessoa perder peso ao fazer isso é muito grande. É muito grande. E essa perda ela pode vir de vários locais, de várias fontes. Ela pode ter tido simplesmente uma redução calórica, né? Que a gente sabe que a redução calórica para a perda de peso ela é essencial. Mas muitas vezes, quando você está comendo uma dieta que é muito rica em fibra, por exemplo, o seu apetite decai e você passa a comer menos sem perceber. Tá? Então ela pode vir disso aí. O fato, você até citou, né? A redução da gordura, né? O fato de você estar comendo menos gordura pode propiciar que ela passe a consumir menos calorias. Né? E outra ainda, geralmente uma pessoa que está adotando uma dieta desse tipo, né, vegetariana ou vegana, ela vai ter um grupo de apoio, né, muito grande por trás. A influência das pessoas próximas, de amigos, de parentes que praticam o mesmo tipo de dieta, é muito forte. Né? Você vê que é muito mais raro alguém desestimular um vegetariano de ser vegetariano do que uma pessoa desestimular alguém que come muita carne de comer carne. Geralmente as pessoas falam, você está comendo carne demais, mas ninguém fala, você está comendo planta demais. É uma coisa a se pensar. Então, por conta disso, por conta de ter esse grupo de apoio, né, a gente fala, não, cara, pode, vamos comer só planta mesmo, e você vai aguentar, vai dar tudo certo. Tem um fator aí que é muito psicológico também. Tá? Se você tem gente te apoiando, dizendo que o que você está fazendo é certo, você pode tender a passar por cima de efeitos ruins, como, por exemplo, o aumento da fome. Então, a pessoa pode ficar com mais fome, mas ainda assim ela continua comendo menos. Né? Tem uma mexida grande aqui também. Tá? Mas, só relembrando, né, eu comentei isso não lembro onde foi, mas tem razoavelmente pouco tempo que eu comentei com uma pessoa que... lembrei, foi num post no Instagram mesmo. A gente tem que atentar sempre para a questão da curva, do que é curva e do que é ponto fora da curva. Eu estou tratando, nesse caso, de estatística. Então, o que se sabe? Né? Quando você tem uma série de pontos estatísticos distribuídos, sei lá, por exemplo, pessoas que fazem low carb e emagrecem. Elas são a maioria. Da população, vamos dizer assim. Mas tem gente que faz low carb e não emagrece? Tem. Infelizmente tem. A low carb não resolve todos os problemas de todo mundo. Ela não é mágica.
A vantagem do low carb é você ter uma política, uma abordagem nutricional que funciona para a maioria das pessoas muito bem, mas não funciona para todo mundo. Tá? Só que a recíproca é verdadeira. É a pessoa que fez o comentário, ela falou assim, cara, eu não acredito que um vegano que é fisiculturista possa criar músculos. Eu falei, não, cara, você não pode pensar desse jeito. Existe variabilidade individual. Então você vai ter sim, vai ter um vegano que mesmo só comendo proteína vegetal e só comendo planta e tudo mais, ainda assim o cara vai ficar forte, vai ficar grande. Né? Ele é a regra? Não, ele não é a regra. Se isso for vendido como regra, passa a ser um problema. Mas ele não é a regra. Tá? Da mesma maneira, né, que, sei lá, eu cito sempre o caso do meu avô paterno, que nunca bebeu e morreu de cirrose. Ele foi um ponto fora da curva. Né? Cirrose é muito mais comum em quem bebe, mas não quer dizer que quem não bebe está isento. Eu tenho amigos, mais de um na verdade, que come o próprio peso em açúcar. O cara é uma formiga humana e é esquelético, o cara é magérrimo. Eu não posso falar sobre a saúde interna dele, sobre a saúde metabólica, mas no visual o cara está magro e não é um falso magro, não. Ele é magro mesmo. Agora, comer um monte de açúcar que ele come faz sentido? Para mim não faz. A maioria das pessoas vai se dar mal se fizer aquilo. Tá? Então, Caroline, quando você vê pessoas emagrecendo ou ficando mais saudáveis com uma dieta vegetariana ou vegana, né, você pode até pensar que ela tá roubando, que ela está comendo alguma coisa por fora, mas pensa que essa pessoa pode ser simplesmente um ponto fora da curva mesmo. Tá? Nós, humanos, a variabilidade individual é muito grande, gente. É muito grande. Né? E eu acho que ela passa muito, inclusive, pela questão da microbiota que eu falei antes. Né? Tem gente que come só carne e o intestino dela funciona maravilhosamente bem. E aí, o que ela tem de mágico? Não tem nada de mágico. O que ela tem de diferente são bactérias intestinais que estão mais adaptadas a viver com a dieta carnívora. Tá bom? Vamos lá. A Sinaida fez uma pergunta aqui. Na verdade, foi mais de uma. Ela falou o seguinte: trigo germinado, pode? E grama de trigo? Eu tomo cerca de 280 ml de leite de castanha quase todos os dias. Pode? Vamos lá, por partes. Olha só, a respeito do trigo germinado. Né, eu não vi a tabela nutricional do trigo germinado. Mas eu sei que qualquer cereal, quando você germina, o teor de carboidrato dele tende a diminuir. Tá? Tanto que, acho que assim, se for uma coisa bem preparada, né, eu posso até arriscar a comer, sei lá, broto de feijão, apesar de feijão não é cereal, né? Acho que eu me arriscaria até experimentar até o próprio broto de trigo. Tá? A questão toda é, germinar o trigo pode até reduzir o volume de carboidrato, mas dificilmente vai reduzir o volume de glúten. Tá? Então, se você quer comer trigo germinado e você tem algum tipo de sensibilidade ao glúten, eu sugiro você ir com muita calma e fazer um teste bem feito. Né? Fica um tempo sem comer trigo de maneira alguma, glúten de maneira alguma, e aí você tenta comer o trigo germinado, né, e ver o que vai acontecer, tanto com o seu peso quanto com o seu bem-estar em geral. Né? Geralmente quem tem algum tipo de sensibilidade ao glúten, a pessoa repara logo. Quem é celíaco nem se fala, né? Óbvio. Quem é celíaco não pode. Mas quem é apenas sensível ao glúten, né, costuma perceber rápido se o glúten está fazendo mal. Vamos lá. Ela perguntou também sobre a grama de trigo. Eu nem sabia o que era grama de trigo, né? E aí eu fui ver, a grama de trigo são as folhas, as folhinhas de trigo. Eu não sei se há a presença de glúten nessas folhinhas. É uma chance que exista. Então, de novo, quem é celíaco e quem tem sensibilidade ao glúten, passa longe, né, se for o caso. Em termos de carboidrato, por se tratar de uma folha, eu acho que o volume de carbos aí deve ser alguma coisa perto de zero. Folhas, em geral, são muito pobres em carboidrato. Né? Você pega aí o classicão alface, né? Como é que é? 100 gramas de alface tem menos de 1 grama de açúcar. Então, assim, folha em geral não vai ter carboidrato mesmo. Depois, ela perguntou sobre leite de castanha. Ela toma 280 ml de leite de castanha quase todos os dias, perguntando se pode. Então, vamos voltar ao que eu falei lá atrás. Em dieta paleo, tudo pode, mas nem tudo te convém. Né? E como saber o que te convém é questão de estudo e de teste. Então, quando você fala, por exemplo, leite de castanha, qual castanha? É leite de castanha de caju? É leite de nozes? É leite de amêndoas? Tem uma série de nuances aí.
você teria que fazer algum tipo de estudo para te mostrar quanto de carboidrato está contido nisso. Tá? E, além disso, você precisa verificar também o quanto de gordura passou da castanha para o leite. Né? Por quê? Porque todas as castanhas são ricas em gorduras insaturadas, especificamente as gorduras poliinsaturadas ômega 6, estão presentes em várias castanhas. E como a gente já viu no passado, aí, em outras lives, as gorduras ômega 6, o excesso delas pode ser problemático. A gente viu a relação entre ômega 6, excesso de ômega 6 e câncer de pele, por exemplo. Porque o ômega 6, quando você come, ele vai acabar sendo usada para compor suas membranas celulares, e gordura ômega 6 é extremamente reativa à radiação ultravioleta. Né? Então, se você come muito ômega 6 e está tomando muito sol, você aumenta as suas chances de câncer. No geral, ômega 6 em excesso aumenta a sua inflamação sistêmica. Então, você tende a ficar mais inflamado, que é porta de entrada para um monte de doenças. Tá? Então, assim, ao tomar o seu leite, se você faz ele em casa, pesquisa um pouco como é que vai ser essa distribuição de nutrientes. Se você compra leite de castanhas pronto, olha no rótulo. Vê lá o quanto de gordura poliinsaturada que tem, o quanto de carboidrato que tem, né? E a partir daí você toma a sua decisão informada. Tá bom? Bem, pessoal, as perguntas que já estavam anotadas terminaram. Eu vou voltar aqui na lista de perguntas agora e ver o que já foi perguntado aqui ao longo da live. Vamos ver, alguém tinha feito uma pergunta mais aqui para cima. Vou tentar consumir todas, tá? Ah, nem travou de novo o negócio. Puta merda, viu? Esse Instagram é sacanagem. Ó, galera, o Instagram matou a minha lista de perguntas aqui. Eu não posso mais ler o que vocês perguntaram. Eu vi que alguém perguntou sobre dieta do tipo sanguíneo. Tá? Dieta do tipo sanguíneo, até onde eu sei, ela não tem evidência científica forte, né, nenhuma. Para ser muito franco, eu nunca vi evidência nem fraca. Né? Eu não sei direito de onde que a dieta se origina, né, de onde que a dieta do tipo sanguíneo se origina, mas o que eu posso dizer é isso. Não existe embasamento teórico ou laboratorial que te falem que se o meu sangue é AB negativo, aí eu vou me dar melhor com comidas assim assado. Simplesmente não tem fundamento para mim. E aí, novamente, deixo, né, a minha, como é que eu vou dizer, a minha ressalva. Né? Eu só acredito em evidências. Né? Eu me considero uma pessoa de ciência, alguém que acredita em ciência, então eu só trabalho com evidências. No dia que aparecer algum estudo mostrando por A mais B, prospectivo, randomizado, revisado por pares, se possível uma meta-análise bem feitinha, mostrando que dieta do tipo sanguíneo funciona, eu vou engolir tudo que eu estou falando agora e vou falar, pessoal, dieta do tipo sanguíneo funciona assim, por isso, por aquilo. Tá? Mas até segunda ordem, eu entendo que ela não funciona. Tá bom? Pessoal, eu estou realmente muito magoado porque a lista de perguntas aqui, o Instagram me sacaneou e eu não estou conseguindo mais ver a lista de perguntas. Então eu não sei se tem alguma maneira prática de eu ver o que vocês perguntaram ou de vocês me mandarem coisas novas. Eu estou pensando aqui como é que vai ser, como é que seria uma boa estratégia. Pior que não adianta nem mandar por inbox também não, porque como eu estou com o Instagram aqui na live, eu não vou conseguir ver meu inbox também. Eu acho que estou me lembrando mais ou menos de uma outra pergunta que fizeram lá embaixo, acho que foi a respeito da própria grama de trigo mesmo, né, de por que alguém comeria isso e se tem uma aura de superalimento. Né? Assim, eu sou a favor de comer coisas inéditas, vamos dizer assim. Uma coisa que eu nunca comi, eu gosto de ir lá e provar aquele negócio, para eu ter a minha opinião sobre aquela comida. Né? Por exemplo, até pouco tempo atrás eu nunca tinha comido folha de beterraba. Comi e achei uma delícia. Agora, sempre que eu acho beterraba com os talos, eu guardo para cozinhar e comer. Tá? Então, se alguém me perguntasse, Hilton, você experimentaria como é que chama o negócio lá? Grama de trigo? Experimentaria, né? Porque eu já sei que eu tolero glúten razoavelmente bem e eu tenho certeza que as folhinhas lá do trigo vão ter um volume de carbo muito pequenininho. E, na verdade, mesmo se não tivesse, eu poderia comer só um pouquinho. Né?
Então assim, eu experimentaria grama de trigo. Agora, se me vierem com grama de trigo é o novo superalimento que vai acabar com a pobreza no terceiro mundo, vai remendar o pneu do seu carro e vai vacinar o seu gato contra raiva. Não é. Nenhuma comida, não existe super comida, não tem nada que vai resolver tudo. Acho que muitas vezes as pessoas se apegam a esse conceito, Sendo humanos, a gente tem essa tendência a querer simplificar as coisas. Então, assim, não, você comer chia não vai resolver o seu problema de colesterol. Tomar água de berinjela não vai te fazer perder peso. Tomar água com limão em jejum não vai reduzir sua chance de ter câncer nem tratar câncer. Isso não existe. Sempre que vocês virem alguma coisa que está simples demais, desconfie. Quando a esmola é muita, o santo desconfia. E tem uma coisa que o Carl Sagan falava, que é você tem que simplificar as coisas, até o mais simples possível, mas nunca mais simples do que isso. Porque se você simplifica uma coisa para menos do que o mínimo, ela simplesmente perde o sentido. Ela perde o sentido completamente. Tem uma história que eu gosto de repetir sempre para os meus alunos de coaching, que é uma vez, eu acho que foi a minha irmã, ela aprendeu uma receita de lagarto cozido, com vegetais, não sei o que lá mais. Aí a pessoa que ensinou para ela falou, olha, você pega o lagarto, corta a pontinha dele, tempera, põe na panela de pressão, cozinha assim, assado, põe legume, não sei o que, faz isso, isso e aquilo. E aí a minha irmã fazia essa receita um monte de vezes, e aí um dia ela foi ensinar para a amiga dela, ensinou, falou, você pega o lagarto, corta a pontinha, cozinha assim, assado, depois põe o legume, e a amiga dela ensinou para outra, que ensinou para outra, que ensinou para outra, e aí em determinado momento, alguém lá na ponta falou, mas por que tem que cortar a pontinha do lagarto? E aí a pergunta foi voltando, uma amiga perguntando para outra, até que perguntaram para minha irmã, e a minha irmã foi perguntar para a pessoa que tinha ensinado para ela, falou, fulana, por que tem que cortar a pontinha do lagarto antes de cozinhar? E ela falou, não tem que cortar, eu corto porque na minha panela não cabe. Então, olha só, a informação ela foi simplificada e foi passada para frente como verdade. Tá? Então, simplesmente não fazia o menor sentido, do ponto de vista do sabor, da maciez do lagarto, cortar aquela pontinha do lagarto antes de cozinhar. Mas foi passado para frente como verdade. Então, assim, tenham isso em mente, isso vale para tudo. Para tudo. Mas especificamente no contexto de nutrição, de alimentação, de qualquer tipo de dieta, é você ter sempre essa noção de que se alguma coisa está simples demais, a chance é de que ela não funcione no longo prazo. Tá? Então, fica de olho nisso. Não tem um superalimento. Você pega vamos pegar uma dieta mais simples possível, dieta carnívora. Dieta carnívora é comer só carne? Não é. Porque se alguém te fala assim, não, é comer só carne, pode comer só carne. Aí o cara começa a comer só peito de frango. Peito de frango, peito de frango, peito de frango, peito de frango. A chance maior é que ele fique doente. Porque peito de frango é uma carne com muito pouca gordura. E a pessoa, ao longo de meses, anos talvez, ela pode desenvolver uma síndrome chamada síndrome a fome do coelho, que é o nome dado para isso. O que é a fome do coelho? Quando os brancos estavam colonizando, tomando as terras indígenas americanas, e principalmente para o norte do Canadá, eles iam avançando, criando postos avançados e tomando as terras, matando o índio, tudo que a gente sabe que eles faziam, mas chegava em momentos em que a comida ficava escassa. Então tem vários relatos lá do século XVI, XVII, o cara falava o seguinte, tudo que a gente tem para comer aqui é coelho. A gente só está conseguindo pegar coelhos para comer. E são coelhos que estão extremamente magros. Então os caras comiam coelho, tudo coelho magrinho, e as pessoas começavam a ficar doentes, mesmo comendo carne. Por que isso? Estava faltando gordura. Tinha muita proteína ali, mas nem só de proteína vive o homem. A gente precisa de gordura, principalmente de gordura animal. Tá? Esse relato ele foi corroborado também pelo William Moore Stephenson, que foi um antropólogo americano, ele que viveu entre os esquimós no início do século XX.
né? Ele foi fazer um trabalho de antropologia lá entre os esquimós, estudar os costumes, acabou adotando a dieta esquimó, que era feita basicamente de carne e peixe, né? Resolveu um monte de problemas de saúde que ele tinha, depois ele voltou, contou a história. Toda a situação, todo mundo deve conhecer esse caso, né? Depois que ele voltou para os Estados Unidos, ele falou que só comeu carne durante um ano, ninguém acreditou. Aí ele se propôs a ficar internado no hospital, né, durante um ano, comendo só carnes variadas e tomando água, né, e saiu do hospital perfeitamente saudável depois de um ano, né? Mas um dos relatos que ele conta é que quando chegava nas épocas mais difíceis, né, nas épocas mais difíceis lá no Polo Norte, onde eles estavam, às vezes os esquimós eles tinham a chance de matar um alce que estava extremamente magro, eles não matavam, né, não matavam o alce, às vezes preferia esperar uma presa um pouco mais gordinha, porque ele sabia que a carne daquele alce, né, por ela estar muito magra, não ia dar saciedade suficiente, com o tempo as pessoas poderiam desenvolver fome do coelho, né, naquele caso por falta de gordura, né, e também ele estava dando a chance daquele bicho talvez sobreviver para engordar mais para frente, né? Mas que quando eles matavam um alce desse, né, mesmo o alce sendo magro, faziam questão de comer toda a gordura que o bicho tivesse. Ele fala até que tem uma gordura que fica atrás dos olhos, né, entre o olho e o crânio do alce. Eles arrancavam o olho do bicho, raspavam aquela gordurinha ali para não deixar sobrar nada de gordura, né? Queriam consumir toda a gordura. Por quê? As pessoas sabem disso instintivamente, né? A gente é descendente de predadores, né? Apesar da gente ser onívoro, a nossa dieta ela é fortemente baseada em carne, sempre foi, né? Desde que a gente desceu das árvores aí, e começamos a comer carne, que nos propiciou ter inclusive um cérebro maior, né? Tem várias hipóteses nesse caso, né? Sobre a evolução humana ter sido pautada pelo consumo de carne. A gente só virou humano por consumir carne. Então, acho que a gente tem essa memória genética, né? A gente chama isso de instinto atávico. É uma coisa que nasce com você, né? Um ser humano, você não tem que ensinar ninguém a comer carne. Um bebê que já está conseguindo mastigar, obviamente, você põe carne na boca dele, ele come. Ele não vai questionar. Na verdade, é o oposto. O que a gente tem que aprender, e eu tenho muitas aspas nesse tem aí, o que se precisa aprender é comer plantas. Tanto que muita gente em dietas vegetarianas passa por uma fase de sofrimento, né, quando tem que abandonar a carne, e já vi algumas estatísticas nesse sentido, um percentual razoável dos vegetarianos e veganos acabam comendo carne escondido, tá? E às vezes ficam com culpas por conta disso, né? Mas é difícil você lidar com uma coisa que é o seu impulso natural, a vontade de comer proteína e gordura animal, lutar contra a sua ética, né? Porque eu respeito completamente pessoas que não comem animais por piedade, ou por motivo espiritual, ou por motivos éticos, né? Eu respeito completamente quem faz isso, né? Só o que não vai me convencer nunca, ou pelo menos nunca tem um estudo muito bom, é que comer carne faz mal, que não comer carne faz bem. É esse tipo de coisa aí que não tem comprovação, tá? Então, assim, para quem não come carne por opção de vida, por pena, por ética, por religião, cara, seja feliz com a sua vida. Agora, se você não come carne esperando ter uma saúde melhor, sinto muito lhe informar, né? Você está no caminho errado. Beleza? E se quiser discutir, eu estou aberto, mas traga estudos, e traga estudos bons, porque estudo bom eu tenho do meu lado aqui. Beleza? Pessoal, então olha só, tá cedo ainda, faltam 15 minutos para o final da live, mas infelizmente eu não estou mais conseguindo ver as perguntinhas, o Instagram está me boicotando, tá? Então eu vou encerrar essa live por agora. Que mais? Sim, eu vou deixar logo abaixo aqui, já que eu fiz propaganda do meu livro sobre álcool, eu vou deixar logo abaixo o link para vocês verem lá, se vocês se apetecem do livro, né? Eu não estou bebendo atualmente, né? Já completei um ano sem álcool, mas durante todo o meu processo de emagrecimento, eu nunca abri mão de bebida alcoólica, né? Mesmo a cerveja, os meus primeiros 6 meses eu continuei tomando cerveja, depois eu cortei, e aí depois de 6 meses de dieta, eu migrei para os destilados, né? E isso nunca me atrapalhou a perder peso. É tudo uma questão de saber o que beber e saber o quanto beber, tá bom? Então, depois dá uma visitadinha no link que eu vou deixar logo abaixo aqui da descrição. E é isso. No mais, um grande abraço para vocês, comam comida de verdade, sejam felizes e até a próxima live. Fui!